A gente está dando continuidade, né, ao capítulo 8, onde trata do momento de dipolo magnético, spin e taxas de transição. Né? No capítulo anterior, fazer um breve resumo, como sempre, né? A gente basicamente confrontou as características do momento de dipolo magnético e do momento angular orbital, ok? Então a gente viu que o movimento da partícula em torno, né, de um centro, descrevendo uma órbita circular. Como essa partícula, né, ela tem características elétricas, então ela é uma partícula carregada, né, com carga menos E, e também é uma partícula que tem massa, né? Então, ela tem relacionado ao seu comportamento uma característica elétrica e uma mecânica. A característica elétrica é o momento, é a corrente, né? A pseudocorrente, né? Que ela gera ao girar em torno, ao girar na sua órbita, né? E isso pode ser descrito por um momento magnético. Mas também, né, o seu próprio movimento nesta órbita está relacionado a um momento angular. E aí, a mesma partícula, né, descrevendo a mesma órbita, pode ser vista de um ponto de vista da mecânica, tem um momento angular, que é mv vezes r, e também tem um momento magnético, né, que é EVR sobre 2, né, e a carga elementar. Formalizando isso, né, por uma notação vetorial, então a gente tem que o momento magnético vai ser menos μb sobre h cortado vezes o momento angular. Então essa relação é uma das que a gente obteve. Sabemos, né, que o momento angular, na descrição, né, do capítulo 7, ele é quantizado, né, ele é quantizado, né, proporcionalmente a uma raiz quadrada de L, que multiplica L mais 1, certo? Vezes H cortado. Aí cancela com o de baixo aqui. E também a componente, né, desse momento magnético tem uma relação com com outro número quântico, né, que é o ml, né? Ok, tudo, né, desta relação e do que nós aprendemos, né, no capítulo anterior. Ainda foi possível, né, introduzir a questão do torque, né? No caso da mecânica, né, a variação temporal do momento angular é igual ao torque, assim como o produto do momento magnético pelo campo magnético também me dá um torque, certo? E relacionado a essas equações, né, eu posso tirar uma frequência que é conhecida como frequência de Larmor, ou a frequência é uma frequência de precessão, né? Ou frequência de precessão de Larmor, ok? Então, basicamente, a gente construiu, né, uma configuração geométrica, verificou que existe uma relação entre o momento magnético e o momento angular, certo? Dessa relação, retomando as características quânticas, né, a gente escreve o momento magnético e a sua componente, né, e também escreve em termos do torque, né, enfim, do torque, ok? Bom, o resultado, né, que a gente verificou, né, um dos resultados, é que se a partícula, né, estivesse imersa em um campo magnético uniforme,
né, ela poderia se movimentar descrevendo uma órbita circular, ou ela poderia se movimentar descrevendo uma órbita circular que tivesse uma certa rotação, né? Assim, quando a moeda cai na mesa, ela descreve um movimento de precessão antes dela parar, né? E se a gente alterasse, né, esse campo magnético para um campo magnético não uniforme, então, além, né, do movimento de precessão, haveria também um movimento de translação dessa partícula, já que a componente resultante da força não anularia completamente. Então, sempre sobraria uma força resultante apontando em alguma direção. Então, nesse sentido, né, a partícula poderia estar, além de estar rotacionando em torno do núcleo, ela também poderia estar transladando, né, em relação ao núcleo. Obviamente que a partícula rotacionando em torno do núcleo está relacionado à atração columbiana, como a gente colocou anteriormente, certo? Bom, aí, começando a aula de hoje, né? Aí foi proposto, né? Ou se propuseram, né? A fazer essa verificação experimental. E aí é a famosa experiência de Stern-Gerlach, né? E o spin do elétron. Então, Van Otto Stern, né? E Walter Gerlach, ou Walter, né? Walter Gerlach, em 1922 eles mediram os valores possíveis do momento de dipolo magnético enviado por um feixe através do campo magnético uniforme de um ímã, certo? Então a configuração do experimento é mais ou menos o seguinte. Então eu vou ter um forno, certo? Esse forno ele é um forno onde eu aqueço, né, até o ponto de evaporação da prata, e aí eu tenho uma radiação, né, desses elétrons, né, de prata saindo desse forno, ok? Um aspas, né? Como qualquer forno, né, onde tem um material que está incandescente, né, e brilhando, vamos pensar assim, a gente consegue enxergar porque ele emite radiação na região da luz visível. Então a gente consegue enxergar que dentro de um determinado forno tem uma lenha queimando, ou tem um fogo bastante intenso, né? No caso aqui, tenho algo semelhante, né? Porém, no caso aqui seria a evaporação da prata, certo? Então, esse forno, né, tem um orifício, esse feixe, né, ele passa por um colimador. Colimador é uma pequena passagem, né, pelo qual esse feixe é separado, como se fosse um filtro, né? Então, por aqui eu deixo passar um feixe numa determinada direção, mas não só uma direção, eu posso controlar também a, a quantidade, né, que vai passar por esse pequeno espaço aqui. Além disso, eu também posso regular, né, ou controlar, né, se esse feixe ele vai ser um feixe pontual, né, esférico, ou ele pode ser um feixe do tipo retangular, né? Enfim, o colimador tem essa função, né, de separar, mas principalmente, né, de dar uma direção. Então, se nesta ponta aqui, né, eu tenho um eixo, o colimador está no mesmo eixo, então certamente esse feixe, né, tocaria o centro, né, do meu eixo que eu estou executando a medida. Bom, e ao final, né, de passar pela região do ímã, eu vou ter este feixe, né, colidindo contra uma placa detectora, né? E aí
Tem formas diferentes de criar essa placa detectora, né? Então, com a presença, né, do ímã, né, eu posso, se for correto e verdade, esse feixe ele pode mudar a sua direção, porque ao passar, né, pelo ímã, eu vou ter uma componente da força em uma determinada região, uma força aplicada sobre a partícula que está se deslocando ali dentro, e ela pode ou se desviar para cima, né, ou se desviar para baixo, ok? Nessa imagem aqui, a gente tem uma visão frontal do que seria esta parte aqui, né? Então imagine que vocês estão olhando, né? Olhando nesta direção aqui, esse feixe, né? Então, observando nesta direção, eu vou enxergar o desenho ao lado, né? Como se eu tivesse de frente, aqui seria o centro, né, do eixo. Então, aqui eu estou olhando e o feixe vai passar por essa região. Esse conjunto, né, de ímãs permanentes, ele tem uma configuração diferente, né? Veja que a parte de cima, né, ela tem um formato diferenciado da parte de baixo. Isso, né, obviamente que no primeiro momento o teste foi feito com ímãs paralelos, ou seja, uma região de campo magnético uniforme. No segundo momento, como a teoria diz, né, se houver um campo magnético que não seja uniforme em alguma direção, então eu deveria verificar um translado, né, da minha partícula. Ou seja, esse campo, né, desta forma, ok? Ele, de alguma forma, ele interage com a minha partícula e faz com que ela sofra, né, uma ação de uma resultante, né, de uma força que vai jogar ou ela para baixo, ou ela para cima, ou para o lado de cá, ou para o lado de lá, ok? Então esta é a construção do experimento de Stern-Geller e foi assim que foi desenvolvido, certo? Bom, pensando, né, mais em algumas características, né? Então, se os átomos são neutros, né, então a força resultante seria somente na direção z. Né? Significa que a força, né, a componente da força z, seria a derivada espacial, né, da variação da energia, que é equivalente a escrever a derivada em z do produto escalar μs por b, ou ainda μ Lz dB dz, certo? Então, esta componente aqui é o nosso campo magnético variável, né? Então, se eu pensar numa determinada direção, esse campo magnético, ele não tem a mesma direção, né? E intensidade, né? Ok. Então, o experimento propunha que cada átomo seria defletido de forma proporcional ao meu momento, à componente do meu momento magnético quando passasse pelo ímã, né, pelo campo magnético, e aí atingiria a placa detectora e deixaria uma marca. Fazendo isso ao longo do tempo, né, ou seja, deixando que várias partículas, né, fosse bombardeada através desse campo, então eu deveria ver, né, inicialmente talvez alguns pontos, mas depois de um certo tempo eu deveria ver mais, né, de um ponto, certo? Então, nesse momento magnético, ele é descrito por μB, né, e ele tem componente em Z, definida por mLz. Então, a componente do momento magnético, ele poderia ter qualquer valor entre menos μLz a mais μLz, ok?
Isso, né, seria equivalente a se a gente pensasse assim. Bom, suponha que uma partícula tivesse esta configuração ao passar pelo feixe. Vamos pensar do ponto de vista do momento magnético. Lembra que o nosso átomo, ele, como tem uma partícula rotacionando em torno dele, então ele pode ser descrito por um momento magnético, assim como um momento angular. Para simplificar as contas e carregar só um parâmetro físico, né, a gente escreve um momento magnético. É muito mais fácil pensar num vetorzinho do que todo, né, a construção geométrica do átomo, né, de um elétron orbitando em torno do núcleo. Então, suponha que para um determinado átomo, o momento magnético esteja orientado nessa direção. Para um outro átomo, né, que está passando ali pela região do campo magnético, a orientação seja assim. Às vezes assim, às vezes assim, assim ou qualquer uma configuração. Porque vamos pensar assim, o feixe, né, o forno aqui, que é a fonte de radiação, ela não dá preferências, né? Eu não tenho aqui nesta saída nem um campo magnético intenso, nem um campo elétrico intenso para direcionar a minha partícula. Né? Então, as partículas que estão saindo daqui, elas estão saindo de forma aleatória. Então, ela pode ter qualquer uma dessas configurações, ok? Certo? É diferente da parte quantizada, tá? Bom, então, o que se esperava, né, o que se espera, obviamente, se o que vale para o momento angular magnético deve valer para o momento angular também, porque esses vetores eles são antiparalelos, né? Eles compartilham a mesma direção, só não compartilham o mesmo sentido e módulo, certo? Então, o que a gente deveria observar era o seguinte: se eu desligasse, né, se eu desligo o campo magnético, ou desaproximando, né, tirando, né, o meu ímã permanente, ou o meu eletroímã da região onde tem o feixe, então o que, que eu deveria ver? Né, uma certa concentração em torno do centro. Né? Então, basicamente, teria um centro aqui, e em torno desse centro eu veria uma distribuição esférica, né? Do tipo esférica aqui. Com o campo, o que eu deveria observar é uma distribuição que foi alterada, né? Ou seja, alguns saíram em uma determinada configuração tal que a interação com o campo magnético do ímã foi pequeno ou nulo. Alguns, né, partiram com uma determinada configuração onde teve alguma interação com o momento magnético e aí sofreu um desvio para cima. Aí ele forma um pontinho aqui. O outro teve, né, uma outra interação e formou um pontinho aqui, um pontinho aqui, um pontinho aqui. Né? Cada um foi formando os seus pontinhos até criar, né, esta figura na, 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 na placa detectora, ok? Então a mecânica diz que a componente do meu momento magnético, né, só pode ter valores discretos, ou seja, μb vezes ml. Mas lembrando que ml está atrelado, né, está condicionado aos valores de L. Então ml só pode assumir valores de L, menos L mais 1, né, menos L mais 2, até chegar a zero, depois assim por diante, L menos 1 até L, ok? Bom, então o feixe, né, ele iria se separar em vários componentes
discretos, ok? Até aí tudo bem, né? Então, mais ou menos, essa é a configuração esperada, né? No entanto, né, o que Stern e Gerlach observaram foi a seguinte distribuição, né? Uma distribuição mais ou menos dessa forma. Então aqui deveria ter, né, uma distribuição parecida com aquela anterior. Isso eu consigo fazer, né? Uma distribuição desse tipo, mas acabou que se observou, né, uma distribuição bem localizada, né, em duas regiões bem distintas, né? E aí o experimento foi desenvolvido de outras formas, né? Às vezes até trocando, né, o tipo da radiação, né? E independente da forma com que ela foi executada, né? Independente da escolha de Z, né? Ou independente da escolha dos átomos que foi usado, o resultado era sempre este daí, né? Então, o resultado da orientação espacial do átomo é quantizado. Então, tal fenômeno ficou conhecido como quantização espacial, ok? Porém, contudo, todavia, entretanto, né? Eita lasqueira, babei. Eita lasqueira. O problema é que esse resultado, né, ele não está de acordo com o que a gente esperava, né? A resultante da força que proporcionaria esse deslocamento, né, é a variação espacial do campo magnético, e essa é definida, né, por como o campo magnético foi construído, ou seja, o ímã está lá, né, o campo magnético produzido na região onde o feixe passa está lá e é aquele, né? Então eu tenho uma variação espacial do ponto de vista do eixo Z em relação ao campo magnético, né? E isso digamos que é uma função contínua, né? E por outro lado, né, o meu momento, a componente do meu momento magnético, a componente do meu momento magnético, né? Então os valores possíveis de μLz, né, são iguais aos valores possíveis de ml, né, 2L mais 1. E um dos valores possíveis para ml é o zero, né? Então, teoricamente, né, este zero implicaria em um momento, em, uma, em um momento magnético que produziria uma componente do momento magnético na direção z igual a zero. Ok? Significa isso daqui. Significa que no eixo, né, bem aqui no centro do eixo, algumas partículas deveriam acertar, né, este centro aqui. Por quê? Porque de alguma forma, algumas que passaram pelo campo magnético, né, a resultante da força deveria dar zero, né? E esse é um resultado que não apareceu, né, nesse experimento, né? Veja que o centro, né, da onde deveria ocorrer alguma incidência, né, não ocorreu. Então essa é a primeira análise desse resultado, né? O descarte dessa primeira condição quântica, né? Então, do ponto de vista da teoria de Schrödinger, ou seja, basicamente o que a gente viu no capítulo 7, né, ela não, obviamente, nem tudo é possível prever fazendo a teoria. Então, desse ponto de vista, a teoria de Schrödinger ela estava errada, né, pelo menos este limite, né, da teoria ela deveria estar errada, né, mas no fundo ela não estava errada, né, ela estava
incompleta, né? Errado, né? Errado é quando é errado, né? Uma determinada equação, ela não descreve o comportamento da partícula e nenhuma das suas condições e limites. Uma coisa estar incompleta significa que a teoria, em algumas condições, ela descreve algum comportamento da minha partícula, né? Então essa que fique claro, né, a diferença entre errado e incompleto. Bom, então, sendo assim, né, o grande resultado, né, desse trabalho, desse experimento, foi justamente essa figura, né, que criou uma incógnita, né, nas mentes à época, né. Então esse experimento ele ficou mais, ele foi refeito, né, por Phipps, né, e Taylor em 1927, usando átomos de hidrogênio. E aí, nesse caso, o átomo de hidrogênio não tinha como fugir. Bom, o átomo de hidrogênio é o átomo de um elétron. Suponha que, né, é o experimento idealizado por Stern e Gerlach, né, tinha um átomo com muitos, né, um átomo com muitos elétrons, né, um átomo com muita massa. Então ficaria talvez uma inconsistência, né, com a teoria de Schrödinger do átomo de um elétron em relação ao feixe de nêutrons, né, ao feixe de átomos neutros, desculpa, de prata. E aí, qual que é a melhor coisa a fazer, né, quando um experimento ele não é completo, a gente refaz ele da melhor forma possível, né? Então, Phipps e Taylor, né, eles refazem o experimento com átomo de hidrogênio. Então, esse seria o caso limite, no sentido que, olha, a teoria foi construída em cima do átomo de hidrogênio, certo? O átomo de um elétron. Ela pode ser estendida para 2 ou 3? Sim. Estava bem claro para 2 ou 3? Não, né? Mas de qualquer forma, para uma ela era bem clara, bem compreensiva. Então, ok, já que a gente não consegue um resultado, a gente volta para o experimento e tenta executar com o átomo de hidrogênio. Se supunha, né, ou se supõe que o átomo de hidrogênio, ou pelo menos a maioria, né, dos átomos que saem, né, do feixe de hidrogênio, ele seja, né, um núcleo que tem uma partícula carregada orbitando em torno dele. Então, este era o feixe ideal para a teoria ideal, ok? Então, a teoria, como, né, o átomo de hidrogênio contém apenas um elétron, então a teoria prevê que L igual a zero, né, deve haver um único ml, um ml igual a zero. Né? Então, a componente do momento magnético deveria ser nulo nesta condição, de L igual a zero e ml igual a zero. Né? No entanto, né, parece que ficou algum dipolo magnético aí que não foi considerado. Ok? Por quê? Porque, volto a repetir, esse resultado, L igual a zero, ml igual a zero, mesmo suponha que a dúvida fosse a questão do feixe, né, de prata, então a gente troca o feixe de prata para um feixe de átomos de hidrogênio, né, ou átomos de um elétron. Ok, então esta configuração, né, deveria ser recuperada, né, quando fizesse então o experimento com átomos de um elétron. Mas a distribuição, né, citada anteriormente, esta daqui, ela retornava sempre que fizesse, né, esse experimento. Sempre que eu passasse um feixe, né, de átomos por um determinado campo magnético, né, um campo magnético variável, ocorreu uma distribuição simétrica
e não centrada, ok? Então, o fato, né, de não ter uma distribuição centrada significa que essa condição L igual a zero e M igual a zero estava incorreta, né? Ou a gente esqueceu de introduzir na teoria algum outro comportamento magnético. Ou seja, será que a partícula, né, o elétron, né, ou a combinação elétron, a combinação eletronúcleo, né, a gente não faltou incluir algum ingrediente aí que ainda tivesse uma componente magnética? Porque veja bem, né, quando você... Não é difícil de achar que a gente esqueceu algum ingrediente de fora, né? Lá no início, a gente falou do átomo de hidrogênio, certo? No átomo de um elétron, até lá atrás, né, com o modelo de Bohr, e a gente não levou em consideração essas características, como igualar, né, a sua quantidade angular com a sua quantidade magnética, nem muito menos relacionar o torque elétrico, né, com o torque mecânico, né? Então, e lá atrás parecia que o modelo estava completo, né? E mesmo assim ainda era possível introduzir um ingrediente desse tipo. Mesmo assim, depois de introduzir, né, um ingrediente desse tipo, parece que ainda faltou algo para trás, né? Esse algo para trás, né, que é, né, o grande resultado desse experimento e o que a gente vai comentar na aula de hoje, né? Então, o núcleo, né, ele não deveria ser o responsável pelo fenômeno, né? Quem deveria ser responsável deve ser o elétron, né? Então, deve haver algum elemento dentro do elétron que a gente deixou passar, né? E aí, né, a teoria construída em cima dessa especulação, que depois, né, se torna real, né, a gente supõe, né, que o elétron tenha um momento de dipolo magnético intrínseco, né? Então veja bem, o fato do elétron rotacionar em torno do núcleo e parecer, né, uma corrente, segundo a teoria eletromagnética clássica, a gente disse, né, que teria um momento magnético envolvido, certo? Por causa da rotação dessa partícula, ok? Só um segundo. Deixa eu recapitular para eu não perder o raciocínio. Então, relacionado ao movimento do elétron em torno do núcleo, a gente descreveu, sugeriu que aquele movimento poderia ser descrito por um vetor momento de dipolo magnético, ok? Bom, mas a própria partícula em si, ela deve ter um momento magnético intrínseco. Em que sentido? Bom, o elétron em si, independente se ele está em movimento ou não, ele deve ter alguma característica magnética relacionada a ele, ok? Então ele poderia estar em uma órbita circular ou ele poderia estar simplesmente livre, né, se movendo livremente, ainda assim teria uma característica magnética. E essa característica magnética ficou conhecida como spin, ok? Né? Então a gente supõe, né, que o elétron tenha um momento magnético intrínseco, né? E esse novo elemento, esse novo número quântico foi denominado S, né, que é S de spin, né? Então, além do spin, do S, né, ele também teria uma componente SZ, ok? Bom, e essa componente deveria estar relacionada aos números quânticos que a gente já conhece, né? Bom, e de que forma? Né? Através da relação que S, né, de spin, seria a raiz quadrada de S, que multiplica S mais 1 vezes H cortado. E o SZ
ou seja, a sua componente, né, estaria relacionado ao momento AMS H cortado, ok? Consequentemente, né, a gente teria um momento magnético do spin, né? Na verdade, seria mais interessante construir primeiro o momento magnético do spin. Ele tem a mesma estrutura do momento magnético, ou seja, μb sobre h cortado vezes um número quântico. Esse número quântico ele tem a mesma estrutura do número quântico L, do momento angular, só que descrevendo um outro comportamento, correto? Então, assim como um novo momento magnético é atribuído à partícula elétron, né? Da mesma forma, um novo número quântico também é atribuído, certo? E aí a gente obtém essas quatro relações que elas são semelhantes às relações anteriores. É um pouco óbvio no sentido que a construção dessas constantes não deve tomar outro rumo a não ser estes, porque a interpretação delas está conectada à interpretação que a gente fez no capítulo 7, né? Que a gente separou a equação de Schrödinger, fez toda aquela separação, e da separação a gente tirou esses números quânticos. Né? Então, se houvesse algum número quântico novo, ele não deveria fugir dessa estrutura. Né? E a sugestão, né, desta estrutura e a verificação foi correta. Né? Então, agora, o G que aparece nessa equação é denominado fator G do spin. Novamente, né, é um fator adimensional que é usado, né, para corrigir pequenas alterações mais do ponto de vista experimental, ok? Bom, sendo assim, existe uma diferença, né? É que a diferença é que o número quântico relacionado ao spin, ele não assume mais valores inteiros, né? Ele assume valores proporcionais a meio, né? Então, das observações experimentais, a componente do momento magnético do spin, ela só poderia assumir dois valores absolutos e iguais, e de sinais opostos, que é menos meio e mais meio. Né? Consequentemente, então, se o seu número quântico é ms, ele deveria ser menos meio e mais meio, ou seja, mais s ou menos s. Ok? Então, o número quântico s, ele, em vez de ter valores como 1, 2, 3, 4, ou L mais 1, L mais 2, L mais 3, não, ele tem duas possibilidades somente, mais meio e menos meio. Né? Ou melhor, o S ele só tem uma opção, que é meio. Né? O seu momento, o número quântico ms, aí sim ele tem duas opções, diferente dos outros números quânticos. Né? Tudo isso foi resultado experimental que levou a essa conclusão, ok? Então, a força resultante exercida pelo campo magnético seria do tipo F de Z menos a variação do campo magnético, essa a gente já comentou que está lá, ninguém mexe, magnéton de Bohr, que é o fator multiplicativo, vezes o meu ms. Né? Como o meu ms tem dois valores somente, menos meio e mais meio, então essa força, né, ela estaria ou apontada para cima ou apontada para baixo, né? O que daria uma explicação sobre a distribuição que a gente acabou de comentar. Ou seja, né, parte sofre uma ação de uma força que translada, né, o elétron para baixo, ou parte translada o elétron para cima, ok?
né, como eu disse, né, faz parte do resultado experimental. Então, basicamente, o meu ms, né, ele teria valor mais ou menos 1, o meu ms mais ou menos meio, né, e o produto gs por ms daria mais ou menos 1, né. Basicamente, o percurso foi o contrário, né? Chama isso daqui de qualquer coisa e chama que ele tem valores mais ou menos 1. Aí se verifica que o correto é, né, introduzir, né, uma constante multiplicativa aqui para que esse resultado na real, né, fosse mais meio ou menos meio, certo? Bom, então esse experimento ele foi confirmado, né, posteriormente por outros cientistas, outros físicos, né, como por exemplo com o efeito Zeeman, né? Então observou que o nível, né, de energia do estado fundamental do hidrogênio ele era desdobrado, né? Não sei se eu cheguei a mostrar quando a gente estudou o espectro de absorção e de emissão do hidrogênio ou de qualquer outro elemento. Quando a gente dava um zoom, a gente verificava que as linhas espectrais elas estavam é, separadas, né? Tinha mais linhas do que o normal ali, né? Então isso também foi fundamentado, né, e comprovado é, por esta construção matemática, né? Então a variação, né, da energia estava relacionado ao magnéton de Bohr vezes o campo magnético dividido por 2, né? E na conclusão, né, do trabalho de Compton, ele escreveu o seguinte: posso concluir então que o próprio elétron, girando em torno de si como um pequeno giroscópio, é provavelmente a última partícula magnética, especulando uma resposta. Então, assim, imagine que vamos pensar na Lua, não é um bom exemplo. Vamos pensar na Terra em torno do Sol. Suponha que a Terra descreva um movimento circular uniforme em torno do Sol, certo? A gente constrói, né, toda uma teoria para o movimento da Terra em torno do Sol, só que em algum momento vamos pensar que a gente não conseguia, suponha que você esteja, né, observando de fora o sistema solar. Então eu tenho o Sol no centro, imóvel, e eu tenho alguns planetas orbitando em torno do Sol. Mas vamos, né, pensar na Terra, que é o que a gente conhece bem. Olhando de fora, de muito longe, a gente não consegue perceber se a Terra tem um movimento ou não. Então era mais ou menos isso. Opa, a partir desse ponto a gente descobre que pode ser que a Terra tenha um movimento de rotação em torno do próprio eixo. E esse movimento de rotação em próprio eixo está conectado a alguma quantidade física. Nesse caso, no caso do elétron, né, seria uma quantidade magnética ou até um campo elétrico, alguma coisa assim, né? Então essa foi a especulação do Compton, mais ou menos nesse sentido. Então, antes, de longe, né, pelos experimentos, a gente imaginava que o elétron estivesse orbitando em torno do núcleo, né, quando a gente dispara lá o feixe de hidrogênio e faz passar sobre o campo magnético. Aí depois a gente, observando um pouco melhor, a gente para e pensa, fala, olha, pode ser que o elétron, além de orbitar em torno do núcleo, ele também tenha um movimento próprio. Eu não sei muito bem ainda se esse movimento próprio é de rotação, né, ou qualquer um outro, mas eu sei que esse movimento, né, próprio, né, em torno, que o elétron tem, ele está conectado a uma quantidade magnética, porque ao passar por um campo magnético, ele sofreu algum tipo de força, né, que transladou ele para cima ou para baixo, o feixe, e aí eu sei calcular, eu sei quantificar,
mas obviamente eu não consigo olhar o elétron como eu olho os outros planetas, né? Mas a intuição é muito boa, né? Como ele diz, parece, né, que o próprio elétron, né, girando em torno de si como um giroscópio, né, tenha uma quantidade magnética envolvida, né? E foi exatamente, né, esta ideia que perdurou e hoje a gente entende, né, ou pelo menos chega muito próximo dessa conclusão, né, que o elétron ele tem uma quantidade magnética intrínseca, ficou conhecida como o spin, né? Então, ou o elétron está com o spin para cima ou com o spin para baixo, lembrando, vamos pensar num vetor, né? Ou com um vetor apontado para cima ou com um vetor apontado para baixo. E aí eu volto a fazer uma comparação, tá? Que é mais ou menos assim. A Terra em torno do Sol, ela tem um movimento de translação, certo? E em torno do próprio eixo, ela tem um movimento de rotação. Então, o movimento de rotação da Terra, né, ele tem um sentido. É como se o spin pudesse ter o mesmo sentido de rotação da Terra, na mesma órbita, só que em um determinado elétron, descrevendo uma órbita muito semelhante, na mesma direção e sentido, com a mesma frequência, gire em torno do próprio eixo na direção contrária. É como se, vamos pensar assim, de novo, né, fazendo uma comparação grossa, né, é como se a Terra pudesse girar no sentido que ela gira ou no sentido contrário, sempre descrevendo a mesma órbita de translação, entendeu? Então, a melhor comparação que eu posso fazer, né, para explicar por que, que o spin ele tem, ou ele é mais meio ou é menos meio, seria dessa forma, ok? É óbvio que no sistema, eu não lembro se no sistema solar a gente tenha um exemplo de um planeta que tenha um movimento de rotação que vá numa direção e depois né, vá em uma outra direção. Enfim, mas o exemplo eu acho que ajuda a ilustrar. Né? Então, o mérito da introdução do spin é atribuído a Gould, Smith e Alan Beck, em 1925, quando estudavam, né, as linhas espectrais do átomo de hidrogênio, como eu tinha dito. Né? Então, só mais uma parte histórica, né, Stern, ele recebe o Prêmio Nobel em 1943, né, com os trabalhos que ele apresentou sobre o spin e o momento magnético do próton e do elétron. Né? Então, esse experimento, né, talvez um dos experimentos da mecânica quântica, né, ou da física moderna, talvez seja um dos mais interessantes, né, mais bonitos nesse sentido, que ele mostra, né, uma característica nova, né, uma característica diferente. Eu até poderia fazer uma comparação ainda mais grossa ainda, se a gente pensasse o seguinte: a Terra tem um movimento de rotação, certo? E a Terra também tem um momento magnético, né? Então a gente tem um polo norte e um polo sul. Existe até alguns afirmam, né, que esse polo ele se inverte ao longo de uma quantidade de anos, né, e até recentemente, né, alguns dizem que estamos próximos, né, próximos do ponto de vista de séculos, né, próximo de ocorrer uma alteração na posição do dipolo magnético da Terra. Então, seria uma comparação, no mínimo, parecida, né? Mesmo descrevendo o movimento de translação, mesmo descrevendo o mesmo movimento de rotação, porém, em um determinado momento, eu tenho um momento magnético apontado para cima, outra hora eu tenho um momento magnético apontado para baixo, né? É interessante
como o macro e o micro, né, têm construções e comportamentos muito semelhantes, ok? Então, só para ilustrar, né, se eu não me engano, está na frente, essa placa, né, está na frente da universidade onde foi desenvolvido esse experimento, né, então é uma homenagem, né, a Stern e Gerlach, né, aqui tem até a foto, né, aproximada, né, do experimento e do espectro, né, do espectro aproximado que eles obtiveram, né. Aqui tem a fotografia, né, da placa detectora, né, então num momento, né, eles observaram um feixe contínuo, né, é quase que uma elipsoide comprida, né, uma elipsoide comprida aqui, depois essa elipsoide ela se desdobra, né? Então essa foi o primeiro registro, né, do aparecimento do spin. Com experimentos um pouco mais construídos, né, com novas tecnologias, se observa o que foi mostrado, né, anteriormente na aula, ok? E por fim, né, se mais um exemplo, né, da construção do experimento. Então aqui de novo, né, eu tenho a fonte, o colimador, o feixe atravessa, né, esse campo magnético não uniforme e atinge uma placa fotográfica, né? E essa placa fotográfica, em vez de produzir uma distribuição contínua do tipo elipsoidal, né, ou até esférica, ela acaba produzindo, né, esse efeito aqui, né? Então, o padrão sem campo seria uma linha, né? O padrão com o campo esperado seria uma figura parecida com essa, toda preenchida, e o que realmente foi medido foi esta figura aqui, ou seja, as características para ml igual a zero foram descartadas, né? Então, do ponto de vista, se eu pudesse descrever um eixo, né, momento magnético do spin, então a componente do momento magnético seria mais meio para cima ou menos meio para baixo, ok? Então, depois a gente entra em detalhe, né, nessa construção. Então aqui teria o momento magnético do spin e aqui teria sua componente no eixo Z, né, observada. E é isso por hoje, ok? Muito obrigado.